Retificação e valores de vendas ou cancelados, a gente pode fazer no Simples Nacional, a gente pode fazer tanto as retificações quanto também a gente retificar se a gente tiver, por exemplo, uma venda cancelada dentro daquele período. A retificação de valores ou tratamento de vendas canceladas no Simples Nacional é prática comum e é necessária porque garante a precisão e as informações da Receita Federal, até porque a gente tem o documento fiscal comprobatório sobre isso. Identificação da necessidade de retificação. A gente precisa identificar o erro, a omissão, a necessidade de correção, se ocorrer, por exemplo, uma venda cancelada. Acesso ao PGDAS, é no próprio PGDAS que a gente vai utilizar o que é o programa validador do PGDAS, disponibilizado pelo portal do Simples Nacional para fazer a retificação, uma vez que a gente já tenha entregue o PGDAS. A gente vai selecionar o período a ser retificado, né? Então você vai escolher o período. Da mesma forma como o PGDAS, quando a gente fez na prática aqui com vocês, a gente colocou o período de fevereiro de 2024. Se eu quisesse retificar, naquele mesmo local, a gente colocaria 1º de janeiro, aliás, a gente colocaria janeiro de 2024. Nessa tratativa, o fisco ia te falar se vai precisar retificar, porque você já enviou. Então, é na mesma funcionalidade, a mesma ferramenta que a gente consegue fazer a retificação. Correção das informações, a gente vai realizar as correções necessárias nos campos específicos, tá? Então, se a gente colocou uma receita, nesse caso a gente colocou a receita de R$15.000. Se a gente identificasse um cancelamento de uma venda, por exemplo, a gente que fosse um exemplo de R$5.000, a gente colocaria dentro da receita desse cliente que a gente fez a prática de 10.000 e aí a gente faria o cálculo novamente, tá? Vendas canceladas, se houver vendas canceladas ou ajustes nos valores declarados, proceda com as alterações específicas nos campos específicos, como eu demonstrei para vocês o exemplo, e a gente faz a transmissão da retificação com as correções e transmite para essa retificação. O pagamento adicional, se aplicável, por exemplo, então, nesse caso que eu falei para vocês, a gente fez um exemplo de R$15.000 e poderia ser que a gente tivesse uma venda cancelada e a gente tivesse que colocar a receita de R$10.000. O que ia acontecer nesse caso? Se o nosso cliente tivesse pago esse DAS, a gente teria pago um valor maior, porque de uma receita de 15.000 para uma receita de 10.000, considerando a receita acumulada, mesmo assim a gente estaria pagando um valor a mais. Agora, se a gente estivesse fazendo um ajuste nesse mesmo exemplo, mas considerando nesse mês o valor de R$20.000, o que aconteceria? Pagamento adicional. Tá? Então, as certificações também precisam ser avaliadas. Como que vão ser feitas as certificações? O que vai ter como final? A gente vai aplicar um pagamento adicional ou a gente vai pedir uma restituição de um valor que foi pago indevidamente, tá? Quando a gente falar sobre um pagamento adicional, se aplicável, as retificações resultam em um valor devido maior, a gente vai providenciar o pagamento adicional, tá? Se esse adicional for feito até o dia 20 do mês subsequente, a gente não vai ter multas e penalidades. Agora, se a gente estiver fazendo esse ajuste após o dia 20, aí sim a gente vai ter multa aplicada. O acompanhamento do processo, a gente vai acompanhar o status da retificação no portal mesmo do Simples Nacional para garantir realmente as alterações e até mesmo o pagamento pelo cliente dessa forma adicional. O PGDAS ele permite a retificação referente a até 24 meses anteriores do mês corrente, tá? Então esse é um ponto importante, a gente tem apenas 2 anos para fazer a retificação. 2 anos anteriores a gente não consegue fazer a retificação. A retificação não anula automaticamente eventuais multas por atraso ou divergência nos valores originais. O pagamento adicional pode ser necessário para regularizar a situação, tá? Então, não é simples a gente fazer a retificação e que todas as multas, as penalidades e certidões vão sair do nosso cliente. Primeiro, a gente vai precisar identificar se a gente vai precisar de fato pagar um adicional e essa irregularidade só vai sair se houver um pagamento adicional. Se nesse caso dessa retificação estiver falando de um valor aplicável a maior. Claro que se a gente estiver fazendo uma retificação no valor inferior, da mesma forma a gente vai pedir uma restituição desse valor, só que também vai ser avaliado, vai ser analisado. E lembrando que a gente tem documentos comprobatórios, como os documentos fiscais eletrônicos, que comprovam para a Receita Federal se você não está fazendo incorretamente essa retificação, tá? Atenção aos prazos legais para a realização da retificação e ao cumprimento das obrigações acessórias do Simples Nacional.